se houvesse, se o consumidor tiver essa nitidez das coisas, ele não ia querer comprar máquinas novas, porque ele não ia precisar, entendeu? Mas aí ia ser um problema para o mercado. Aí nós não teríamos... enfim, o mercado ele tem que estar sempre ativo, né? É quase que tem a ver um pouco com o universo dos contratos musicais também, né? Com as gravadoras. Não, você tem que lançar um disco todo ano. Cara, mas esse disco é tão definitivo que ele pode ter uma vida mais longeva, né? As grandes bandas, assim, elas lançam... No meu entender, né? Elas não lançavam na obrigação de cumprir cronograma, mas de atender uma demanda do processo da construção artística. Eu acho que isso é muito do Brasil. Essa questão de Réveillon virar página. Tipo assim, entrou 1º de janeiro, o ano anterior já é passado, já é esquecido e tal. Porque assim, já naquele back in the day, né, 30 anos atrás, ia numa loja de disco, quando existia loja de disco, nos Estados Unidos, você comprava um disco de 30 anos antes, estava ali, era acervo. Não havia aquela frenesi, novidade agora. Não, isso é uma... Lá não tinha muito isso, não. Tinha certas coisas que vingavam. Claro que tinha fatias de mercado, música country e tal, blues, jazz, mas não tinha... Eu ia muito para os Estados Unidos por conta de instrumentos, né? Eu não via essa frenesi, né? da novidade, né? E aqui nós tínhamos uma diferença aqui, porque aqui o mercado musical brasileiro vendia muita música anglo-americana, né? E é uma coisa interessante, vendia pelo som, né? Porque ninguém entendia as letras. Sim. E lá nos Estados Unidos, não. Uma vez eu estava lá na EMI e conversando com o executivo, ele estava fazendo um passeio lá pelos estúdios e tinha uma sala assim, todos os discos de ouro dos Beatles, né? Ele falando assim, vocês lá no Brasil vocês ouvem algumas coisas meio esquisitas aqui. A gente não ouve aqui, né? Aí, porque ele falou assim, aqui a palavra cantada, ela é determinante. Assim, o resto vai ao reboque. O que está sendo expressado em termos de informação verbal, né, na música. Depoimento. Né? É um depoimento de um artista. É a sua palavra para o mundo. Agora, no Brasil, a gente não entendendo, a gente se arvorava muito e se fascinava, usava muito a imaginação, que eu considero uma ferramenta, né? Pelos sons, pelas nuances sonoras. Então, a gente ouviu coisas assim e que eu acho que são maravilhosas. Apesar de que algumas coisas dela, algumas letras seriam... Mas todo mundo vai na confiança de que quando o Paul McCartney vem aqui e faz na, aquilo todo mundo canta plenos pulmões, porque também não diz nada na língua materna, né? E é maravilhoso. Eu quero começar, assim, já começando a colocar, agora quem está acompanhando a gente, já pegou um pouquinho desse nosso começo de conversa, colocar a par de uma conversa que a gente vai transitar um tanto nesse universo musical, nesse universo artístico, com o generoso Augusto Lix. Seja bem-vindo ao podcast, Augusto. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com você. Eu, enquanto fã, entre outras bandas, de uma banda que você participou por alguns anos, né, o Engenheiros do Havaí, eu quero já de cara falar o seguinte: uma das coisas que eu observo em bandas, seja nas bandas quais forem assim que eu acompanhe, eu sempre olho um a um os integrantes, e é uma coisa minha, se um integrante saindo da banda, ou mesmo integrante, ele vai fazer um projeto solo, né, eu vou ouvir atentamente, seja qual for a função, pode ser o baterista, pode ser o vocalista, quem quer que seja. E também faço o serviço de olhar para trás, de onde veio, né? Quais são as origens. E na minha trajetória enquanto fã
do chamado pop rock Brasil, né? E do rock and roll de modo geral, muito influenciado pelo rock inglês, tanto pelo rock chamado rock americano também. Eu me deparei num momento de muita sincronicidade. Lá por 88, mais ou menos, eu fui no cinema, numa época que no Brasil era obrigatório passar curta-metragem antes dos longas, curta-metragem nacional. E eu tinha ido aqui em Curitiba, tinha o Cine Hits, que é no cinema de rua. Eu tinha ido assistir não vou lembrar agora, mas foi em 88 ali, 88 para 89. E passou um curta-metragem antes, e aquele curta-metragem mudou a minha vida. Porque eu falei assim, eu quero fazer cinema. É possível fazer cinema no Brasil com um texto inteligente, com uma história divertida, bem dirigido, bem montado, bem atuado, que era O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, do Jorge Furtado. E no meio ali dos créditos iniciais está lá, trilha sonora Augusto Lix. Eu falei, cara, esse cara aqui é guitarrista de uma banda que eu acompanho. O cara faz trilha sonora de filme também. Porra, e aquilo muito me chamou a atenção. E já meio que junto ali, eu conhecendo um pouco mais da música popular gaúcha, apesar de ser paranaense ali, no sentido de ter uma música popular mesmo, Ney Lisboa, né? Que é um cara que eu tive a oportunidade de conversar com ele anos depois até, e perguntava de você, inclusive, para ele, na época que você já estava participando dos Engenheiros. Eu conversando com ele e pensando naquela trajetória, e fiz aquele serviço de vasculhar outras influências, né? Fui conhecer o musical Saracura, fui conhecer outras bandas, porque é uma coisa minha, da minha busca pela cultura. Então, com essa minha abertura, eu quero dizer, demonstrar o quanto da minha gratidão e a oportunidade de estar dividindo esse tempo agora, nesse momento, com você. E colocado essa questão do artista e da banda, eu queria saber de você, dentro da tua trajetória como um todo, o que é confortável, o que te dá mais prazer na tua expressão da construção musical, enquanto músico, né? O que demanda mais? Algo que vem de dentro e você constrói uma melodia, ou algo que vem construído junto com alguém? Alguém te passa uma letra e você colabora com a música? Como é que isso, ao longo da tua vida, como é que isso foi para você? Como é que é isso para você? Olha, tudo se soma. Então, eu tive, olhando retrospectivamente, eu fiz muitas coisas diferentes com música, né? Desde assim, trabalhos técnicos, de operar mesa de som em show, Itamar Assunção, e também... mas a música, para mim, eu já contei essa história em algum lugar, mas quando eu era pequeno, meu sonho era ser pintor. Aí, meus ouvidos se encheram. Vai morrer de fome, pintor, vai morrer de fome. Então, ficou para mim cravado que, assim, qualquer coisa relacionada com arte ia ser a mesma coisa, ser que nem pintor, ia morrer de fome. Música não ia ser diferente. Aí eu segui pelos caminhos escolares, né, até chegar na universidade, mas sem nunca cogitar de tornar a música um caminho profissional. E o que aconteceu é que, com o convívio universitário, gente de cursos diferentes, a gente se encontrava e iam surgindo situações de rolar um som, tocar umas músicas, aí surgiram parcerias, formaram-se grupos, e aquilo era uma coisa muito animadora, inspiradora, né? Até porque a faculdade que eu fazia na época era uma faculdade muito desprovida de conteúdo, que era a Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela ficava no prédio do almoxarifado da universidade. E talvez estrategicamente, naqueles tempos de chumbo, deslocada de outros ambientes universitários. Aí, quando surgiam essas situações de rodas de som,
havia um congraçamento, uma convergência de ânimos, de amizades. Então, aquilo foi muito bacana. Quando eu passei a trabalhar com jornalismo, com rádio, aí, nas horas de folga, eu ia encontrar aquele pessoal da universidade, já rolava um som, e daqui a pouco aquele negócio começou a ficar sério. Aí, lá pelas tantas, o Ney Lisboa, com quem eu formava uma dupla naquelas rodas, ele, vamos fazer um show comercial, sair fora do campus universitário. Já com músicas autorais? Já com o público. Então, ele fez no Clube de Cultura, em Porto Alegre, fez um show lado a lado. Era Ney Lisboa e Gelson Oliveira, que é outro talento da música gaúcha. E eu tocava com o Ney, né? Então, ali começou, e isso foi em 1979, e aquilo nos animou. Nós assistimos alguns shows de grupos locais, principalmente o musical Saracura, depois mudou o nome de banda Saracura, e nós ficamos impressionados. A gente estava aprendendo, a gente não sabia onde é que estava se metendo. O som era acústico? O Saracura era o Nico Nikolaevski, que tocava piano e acordeon. O Silvio Marques tocava violão. O Chaminé no contrabaixo. Ele tinha um contrabaixo Gibson SG. E na bateria era a Gatinha, que tempos depois saiu e entrou o Fernando Pezão. Bom, a gente ficou impressionado. O show era muito bom, tinha programa com as letras das músicas. Aí nós fomos lá para a cozinha do apartamento do Ney, a mãe dele fazia um cafezinho muito legal. Cara, vamos fazer um show. A gente não sabia fazer show, mas vamos que vamos. Mas aí as ideias, a imaginação, ela começa a correr solta, né? Nós fizemos um show para marcar o final da década, final dos anos 70. Ele se chamou Deu Pra Ti Anos 70. Lá em dezembro. E, cara, era um show longo, muito conteúdo, muitas ideias, muitas letras. Só que a gente não tinha a manha, como se diz, de dimensionar de uma maneira como o Saracura já sabia fazer muito bem. Saracura, para a gente, foi uma influência muito, muito forte, né? Então, a partir dali, a gente começou a tocar mais em casas noturnas. Aí juntou-se a nossa dupla virou um trio com 2 outros amigos, ora um, ora outro. Depois um quinteto com mais 2 amigos, tocando assim de forma amadora, né? Até que em 1982, o Ney decidiu seguir carreira solo. O Ney é um cara, sempre foi um cara com muita clareza de objetivos, o que ele queria fazer e tal. Então, a gente fez um show, o show teve boa repercussão. Tudo no cenário local, porto-alegrense. Porto-alegrense. Claro que naquela época a gente passava, às vezes, um semestre inteiro ensaiando para tocar um show de um fim de semana. Era essa a realidade, né? A música urbana. Naquela época ainda havia um pioneirismo da música urbana de Porto Alegre, porque existia muita música regionalista, tradicionalista, né? Como se diz lá no Rio Grande do Sul, nativista. E ali estava se construindo em Porto Alegre um contraponto àquilo. Então, a gente como o Saracura, Bebeto Alves, Nelson Coelho de Castro, Carlinhos Hartley e a banda de rock pioneira, que era o Liverpool, depois o Bicho da Seda, na segunda formação, aquilo era uma coisa pioneira. E nós estávamos indo de carona com isso, né? E em 82 fizemos esse show, daí depois que parou, depois de muitas semanas de ensaio, a gente, para não ficar parado, fizemos um show de blues, chamado Só Blues, né? Nós reunimos um repertório com várias nuances desse gênero, né? Porque tanto o Ney como eu,
a gente foi intercambista, né? E voltamos muito impregnados de informação que, na época, era abundante nos Estados Unidos e aqui era muito rarefeita, né? Então, eu vim muito impregnado assim, eu vi shows lá de bluesmen históricos, como Sonny Terry, Brownie McGhee. E também tinha aquele pessoal, cantores folk, Pete Seeger, e bandas de rock americano que eram impregnadas pelo blues, além da invasão britânica, né? Depois de 82, a gente fez esse show, 83, o Ney tinha a referência do Nelson Coelho de Castro, que tinha feito o primeiro disco independente em Porto Alegre. Que até então não tinham gravado nada assim de... Não, nós gravamos algumas músicas demo, assim, tocadas ao vivo. Tocava numa rádio, a rádio que tocava músicas demo, assim, que não tocava apenas aquilo que a indústria fonográfica enviava. Então, e algumas dessas músicas tocaram bastante, né? Uma delas se chama... A primeira gravação do Ney foi para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, que é uma parceria nossa, né? E a gente tocou num festival local e foi o título do primeiro álbum do Ney, gravado em São Paulo, em 1983, e que agora, em 2023, completou 40 anos. E nós fizemos um show juntos, em Porto Alegre, no Centro Cultural da Santa Casa, e fazendo uma releitura das músicas daquele disco, e de contrabando trazendo coisas inéditas que nunca foram gravadas, que a gente não lembrava mais. Foi muito engraçado, porque eu estava no Rio, nem em Porto Alegre, a gente em videoconferência, combinando o setlist e tal. Aí tem aquela ali, né? Mas eu não... A parte do refrão não estou lembrando, tá? Mas tem aquela ali e tal. E tem essa aqui. Legal, é tua? Não, cara, é tua. Não, essa não é. Aí bateu as sequelas da Covid, eu sei lá, e aí ele não se convencia, né? Aí eu catei com amigos, o Giba Assis Brasil, que é um cineasta, amigo nosso. Ele fez o programa daquele nosso show, Deu Pra Ti anos 70. Ele tinha ainda registros de um show que nós fizemos com outro amigo nosso, o Boina, que era Verde, e ali estava a música com a autoria neles. Tá aqui. Então foi muito... Não estava nem registrada a música em lugar nenhum, só, digamos, registro oficial. Sim. E eu trabalhava em rádio. Naquela altura eu já estava fazendo rádio esportivo. E na TV também eu tinha um programa Seleção de Gols. E aí, depois da gravação do disco do Ney, em 83, quando nós gravamos em São Paulo, né? Estúdio... Você participou da gravação? Sim, tinha várias parcerias, né? Mas não era nesse momento, na tua trajetória, ainda não era um ganha-pão isso? Não, tanto era que uma eu realização. não quis ganhar cachê. Os outros músicos ganharam cachê e eu não quis ganhar. Eu estava apenas ludicamente investindo numa história, assim, uma viagem misteriosa e fascinante, né, de tocar. Então, quando a gente voltou de São Paulo, eu tinha tirado férias da rádio, né? Tinha meu chefe lá no departamento de esportes, era muito camarada, né? Ele conseguiu conciliar e voltei. Mas pisei em Porto Alegre e comecei a ser chamado para... eu recebi muitas solicitações para gravar em estúdio, para gravar em show, para... Como guitarrista? Como guitarrista, violonista também. Mas como músico mesmo? Como músico. Não como engenheiro de gravação. Aí surgiu o impasse, porque um dos projetos que surgiram para mim... Porque assim, eu ia para a rádio... Final da manhã, editava o programa de esportes de 12h30, aí depois voltava para casa, voltava na rádio às 5 da tarde para editar o programa de esportes das 18h30 e emendando com das 20h30, que era depois da Voz do Brasil.
tinha uma concorrência, a Rádio Guaíba, né, que é onde eu trabalhava, e a Rádio Gaúcha, né? Às vezes uma botava para dar um furo, logo depois da Voz do Brasil, eles aceleravam a rotação da fita da Voz do Brasil para terminar um pouquinho antes, e aí largar a notícia em furo. São histórias do folclore do meio... Os precursores do áudio do WhatsApp X2, assim. Né? Então, o que aconteceu? Um dos projetos, eu fui convidado para... Assim, quando a gente tocou o Só Blues, era no Bar do Iabê, em Porto Alegre. Aí tinha um pessoal que era costumeiro lá, que eram outros músicos, que eles tinham tocado um trabalho chamado Suite para Flauta e Jazz Piano, de um compositor francês, Claude Bolin, que é um crossover, na definição dele mesmo, de música erudita com jazz. Então, e eles tiveram muito sucesso, era muito bonito o trabalho. O Celso Loureiro Chaves, o Aires Potoff, flautista, e eles eram muito entusiastas do Só Blues, né? Eles curtiram muito, e o Aires uma vez subiu, tocou junto uma música da minha autoria, né? E aí um dia estou em casa, bate os dois lá, com aquele jeito porto-alegrense de falar assim, ó. E aí, carinha, vamos rolar um som? Claro, evidente, claro que vamos. Aí o Celso me entrega assim, partitura, Suite Piquenique, de Claude Bolin, 25 páginas de partitura. Eu assim, naquela época eu jamais recusaria qualquer coisa, né? Eu queria mais tocar, aprender, estar em constante aprendizado das coisas. Bom, aí primeiro eu tive que corrigir a partitura, ela foi escrita por um pianista, né? Então tinha coisas impossíveis de tocar, tinha acorde de 8 notas, assim, erro ali, né? E aí tinha que calcular a digitação, onde você vai tocar no instrumento, aquelas notas que estão ali. E eu usava já um instrumento, um violão de corda de aço, que eu tinha uma afinidade, eu sentia uma afinidade maior com violão de corda de aço, porque o meu irmão, que me ensinou a tocar, ele mora na Alemanha, né? Ele desenvolveu carreira com violão bebendo nas fontes da Bossa Nova, aquele violão clássico. E então eu pensava assim, não, violão de corda de nylon não tenho chance, porque o meu irmão toca umas coisas que eu jamais vou conseguir tocar. E aquelas aranhas, como se diz, harmonias, ele era, né, maravilhoso. Aí a corda de aço, me parece que me oferecia assim, uma saída uma saída de serviço, assim, um escape. Bom, só que aquele trabalho era uma suíte que incluía o violão, mas o violão erudito, de cordas de nylon, né? E eu comecei com o que eu tinha, que era um violão de corda de aço, e fui tocando até o 5º movimento. Bom, aí quando entrou o 6º movimento, entrou o 7º movimento, a flauta disparava. Eu disse, não vou conseguir tocar isso, não vou conseguir acompanhar. Aí nem me empresta o teu Ovation de nylon. Eu nem me emprestou, ligado numa caixinha de som, e deu por gasto. Bom, aquilo foi um teste, foi uma escola, eu aprendi muito com aquilo. Aprendi também que às vezes a gente não deve aceitar uma coisa que represente um passo maior que as pernas. Mas essa é a minha vida. Mas aí o que aconteceu para finalizar essa história é que começaram a surgir, o grupo ia excursionar, ia viajar aos fins de semana para o interior do estado. E aí, rádio, eu tinha folga domingo, tinha que trabalhar sábado. Domingo eu acabava indo no estádio para não ficar desatualizado. Então não deu para mim. Então entrou uma violonista no meu lugar e eu acredito que tenha ficado melhor. Acho que era alguém mais talhada, assim, né? Então ali para mim ficou claro que eu ia ter que tomar uma decisão. Então 84 ainda gravamos em São Paulo novamente, o 2º disco do Ney, alguns outros trabalhos, e
85, a gente fez shows do Ney e do Bebeto Alves com a mesma banda, só mudava o baterista, porque, respectivamente, um tinha uma... Como é que se diz? Um não se bicava com o outro. Tinha uma reserva. Então, assim, porque o baterista que tocava com o Bebeto era o que tinha gravado o primeiro disco do Ney, o Fernando Paiva. Aí rolou algumas coisas lá, e então o Ney convidou o Alexandre Fonseca, que era um baterista de um grupo instrumental de Porto Alegre chamado Cheiro de Vida. Depois ele se mudou para o Rio, passou a acompanhar o Pepeu Gomes, junto com o baixista André Gomes também. Aí, quando tocava o Ney, entrava o Alexandre, que não se bicava muito com o Bebeto, porque eles tiveram um trabalho juntos, Cheiro de Vida, Bebeto Alves, e ficaram algumas músicas, então tinha esse detalhe. Mas o resto era eu na guitarra, o Renato Mujica no baixo, Glauco Sagibim, teclado, depois entrou Dudu Trentinho, coisa assim. 85, para tornar possível isso, eu tive que abandonar a rádio. Não ia dar mais, eu não ia abusar da generosidade do Flávio Dutra, né, que era o meu chefe lá, o Armindo Ranzolin também. Mas, então, ali eu deixei de ter um trabalho regular, um salário, e passei a atacar de tudo. Alugava meu amplificador, gravava alguma coisa assim em estúdio. E em 86, o ano seguinte, eu fui convidado por Cleiton e Cledir para a turnê deles naquele ano. A gente se falou em Porto Alegre com a irmã, a Branquinha, que era a produtora deles. E daí eu me mudei para o Rio de Janeiro, em ônibus de linha, levei uma pedaleira, que era um container, assim, né? E o meu irmão, eu tinha um irmão mais velho que morava lá, então que ele me recebeu, e fizemos a excursão. Acabada a excursão, veio 87, e eu iria voltar para Porto Alegre. Mas antes, o Ney tinha acertado com a EMI Odeon de gravar o próximo disco no Rio de Janeiro. Eu já estava no Rio, né? Então, Carecas da Jamaica, né? Carecas da Jamaica. Então, a gente gravou ali no estúdio naquela rua Mena Barreto. E aí, o que aconteceu? Durante a gravação do Carecas da Jamaica, o Ney tinha convidado os Engenheiros do Havaí como retribuição ao fato de que ele gravou junto Toda a Forma de Poder, do Longe Demais dos Capitais, né? E o Ney tinha desenvolvido uma amizade, assim, como é que se diz? Uma amizade, uma parceria ali. Uma aliança política, assim. Então, ele passou a incorporar algumas músicas dos Engenheiros do Show, eles tocavam algumas músicas. Eu gosto daquela Toda a Forma de Poder, que ele canta no violão de aço. É. A gente passou a tocar Segurança, que eu arranjei, inclusive. E aí rolou isso, e naquele dia que teve a gravação, na mesma noite, o Maltz me ligou convidando para entrar para a banda. Daí eu... Porque eles tinham gravado o Carecas da Jamaica, a faixa título, né? Eles gravaram no disco do Ney, o Humberto, o Maltz, o Pitts, eu e o Ney. Então, ali inclusive foi mudado o arranjo original não era assim, reggae, assim, tanto que a gente agora, nesse show, a gente de 40 anos para viajar, a gente tocou o Carecas da Jamaica, puxando mais para o arranjo original, uma coisa mais rock, assim, mais urgente. Então foi assim, foi aquela coisa meio inesperada, de surpresa. Aí eu fui na mesma noite lá no hotel para falar com o Ney, disse, aconteceu isso, me convidaram para entrar. Aí ele não digeriu muito bem, e com razão, porque
teve uns episódios, umas coisas mais chatices ali com o Humberto e o Carlos. Fizeram umas, digamos assim, umas travessuras, uma coisa com o Ney, que não pegaram bem e tal. Mas... E ali o Ney ficou bronqueado com engenheiros, desgostoso, mas não era direito meu, né? Ele mesmo falou, bom, agora vai começar uma fase diferente, tal. Ele falando tudo numa boa, só que o fato, a gente estava rompendo uma aliança assim cara, desde o final dos anos 77, por aí. 10 anos ali, né? Quase 10 anos. Né? Quase 10 anos, né? Era uma parceria. O fato de ele ter seguido carreira solo, nominalmente, não alterou o que a gente fazia junto. A gente compunha junto, arranjava e tal. E nós tínhamos muitas afinidades de visão de mundo, assim, né? E ainda temos, né? Então, nesse show de reencontro, foi muito bacana, assim. Você nunca mais tinha tocado com ele nesse período todo? Não. Perdão, uma vez, quando a gente estava gravando Papo é Pop, esse início de 1990, eu gravei o piano, teclado, Para Ser Sincero, e mais alguma coisa. E aí foi para Porto Alegre, convidado pelo Ney, para fazer uma participação num show dele, 10 anos antes, 10 Elefantes. E a gente tocou uma parceria nossa e tocamos um blues também, que a gente costumava, um blues do Mike Bloomfield, Pippin and Money Blues. E foi isso. Aí teve uma vez, mas isso já depois que eu saí da banda, assim, ele se apresentou no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. E foi uma coisa engraçada. A história que você saiu para... Exato, para estacionar o carro. Estacionar o carro. E ele te chama do palco. Eu soube, o Augusto está aqui. Augusto? Aí eu estou sentado na mesa e o cara que está sentado na mesa... E ele estava tocando, né? Quando eu entrei, eu sentei... Ele estava tocando Verdes Anos, que é uma parceria nossa, né? Conheço essa música. E o cara olhou para mim assim, ó. É claro, né? O cara estava te procurando até agora. Depois a gente falou no backstage. Foi uma noite que, inclusive, não pude ficar muito tempo, porque havia um anúncio de uma mega... Coisas do Rio de Janeiro. Uma mega onda de violência contra ônibus. Que ano isso? Facções. Cara... 2000 alguma coisa, né? 2000 alguma coisa, 2010. E realmente teve. Foram incendiados, não sei. Uma coisa que aconteceu agora recentemente de novo, né? Coisas lá do crime organizado. Aí, então, eu já tinha uma filha, né? Então, você tem que pensar, medir muito bem os passos numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Que é sempre um desafio, assim, para não fazer a coisa errada na hora errada, né? Saber onde está, né? Saber onde é que está. Mas, enfim, respondendo aquela tua primeira pergunta, então, eu fiz muitas coisas diferentes, mas eu acho que todas elas representam para mim uma parte necessária da minha trajetória. Eu acho que não é uma coisa que eu escolhesse ou planejasse. Foram acontecendo situações, oportunidades, desafios, testes, assim, e eu fui tentando fazer do jeito que dava. E nessas aí, então, eu acumulei muita experiência, assim, no fazer música, no arranjar música, no tocar instrumento, gravar em estúdio, a experiência de palco, e todas essas situações, elas têm particularidades, porque diz que o diabo mora nos detalhes, né? Então, todas elas têm detalhes. O diabo está sempre ali querendo te puxar o tapete. Então, depois de... Quando a minha filha falou aquilo, né, que a minha música era com um pássaro... Vamos contextualizar para quem está ouvindo. Eu conversava com o Agostinho
aqui antes. Desculpa falar Augustinho, mas é coisa de fã, assim, acostumado sempre na mídia, né? Por Acompanhando favor. assim. Antes da gravação, que esse podcast, por exemplo, ele é decorrente, parte da existência desse podcast é decorrente, entre outras variáveis, né? De uma, se não de uma vontade, de um desprendimento meu, por conta de uma passagem que eu tinha, antes de ler o teu livro, eu tinha visto em algum depoimento, alguma entrevista, alguma coisa, que aconteceu que o Augusto Lix, caso alguém ainda não tenha se dado conta, né, ele ficou muito nacionalmente conhecido com o período que ele ficou durante 7 anos, né, com os Engenheiros do Havaí. Sim. E em 94, né, quando sai ou é saído da banda, ele desaparece de cena, né? E eu, enquanto fã, fiquei durante anos assim, por onde anda o Augusto Lix? Daí fiquei sabendo anos depois que você tinha ido embora para os Estados Unidos, voltou a trabalhar com questão do jornalismo. Tinha uma comunidade no Orkut. Tinha. Muito louco isso. Porque quem é fã gosta do novo. A gente falava do novo antes, né? O novo sempre vem, né? Como o próprio Ney Lisboa já cantava, né? O novo sempre vem. E a novidade, né? E aí você ficou quanto tempo longe do palco? 20 anos? Eu acho você vai, assim, de verdade, que você vai subir no palco com a Tsubasa, né? Com uma plateia que se emociona de ver você ali. Antes disso, eu não tenho certeza. Antes disso, eu fiz alguns trabalhos assim de direção teatral. Trilha sonora, alguma trilha coisa assim. Para uma peça chamada Todas as Noites de Todos os Dias. Mas você subiu ao palco com um instrumento na mão, com uma guitarra? Com instrumento... Não, o que eu fazia também era uma palestra interativa, que eles apelidaram de workshop. Sim, do Quarto para o Mundo. Do Quarto para o Mundo. Porque ali eu pensava assim, o que eu vou fazer? No mínimo, compartilhar conhecimento. Eu tinha muito conhecimento. Sim. Assim, não é uma coisa para me vangloriar. Não, apenas era uma realidade. Eu tenho muito conhecimento, muita experiência. E eu achava que isso poderia ser útil, né? Eu comungo dessa partilha do saber, sabe? Então, quer dizer, você não estava exatamente fora, é uma coisa que foi voltando, né? Sim. Mas a fala da tua filha, especificamente, quando ela era criança e passou alguma reprise de algum clipe, né? Dos Engenheiros e você tá ali. Foram 2 momentos. E ela se dá conta ali, né? De que o pai dela tinha participado de uma banda de rock, tinha sido um popstar, né? E ela se emociona, ela fica triste com aquilo, né? Papai, você tem uma banda? Aí eu respondi para ela, a minha filha, não tenho mais. Aí ela caiu no choro, um choro assim, descontrolado, incontrolável. Ela é muito criança, né? Mas ela sempre foi muito, o lado mental dela é muito adiantado, assim. Ela falou muito cedo, assim. É virginiana, eu sei como são os virginianos. E em outro momento, ela mandou essa. E papai, sua música é como um pássaro. Tem asas, tem que voar. E aí que me bateu. Depois disso, é que eu comecei a fazer a palestra interativa. Aí eu voltei a fazer encontrei um pessoal de teatro lá na Unirio. E me convidaram para fazer a trilha e a direção musical. Foi muito legal. E aí, um dia, me entra em contato o Robert Regonati, que é um brasileiro, filho de mãe japonesa e pai italiano. Ele estava trazendo ao Brasil uma cantora que cantava músicas brasileiras, a Tsubasa Imamura. Aí ele convidou para ir assistir o show, se quisesse tocar. Daí eu fui lá, né? Agradecer o convite, fui. E na chegada ele já estava segurando uma guitarrinha, assim. Eu disse, vamos devagar, estou muito enferrujado, mas eu vim conhecer vocês e tal. E a gente se deu muito bem. A Tsubasa é um doce, um encanto de pessoa. Aí no ano seguinte eles voltaram. Para quem não conhece, procure para ouvir. Placil Sincelo, né? Não espelo de... É tão bonitinho, tão fofo que ele arranja. E o detalhe é o seguinte, ela canta em parte em português e em parte em japonês.
Todas as músicas que ela faz, ela tem isso. Ela toca Legião Urbana, toca outras bandas. E ela usou na gravação um instrumento tradicional japonês, o koto. Uhum. E aí, quando o Robert entrou em contato e falou, vamos tocar junto aí, se você quiser tocar, para ser sincero. Olha, eu fiquei pensando, será que eles vão viajar com koto, um instrumento daquele tamanho? Não, mas daí eles convidaram um guitarrista brasileiro de São Paulo que mora na Austrália, e ele gravou com um bandolim, ele fez a parte que fazia o koto na gravação deles. E ficou muito bom, assim. E aí, o Luiz Reis. E aí, quando a gente se reuniu lá em casa, tocamos alguma coisa, e ficamos improvisando em cima de uma outra música parabólica. E a ideia, a Tsubasa, era fazer um scat singing, fazer sem a letra, fazer a melodia da canção só com o som da voz, né? E a gente fez isso, mas aí começou a derivar, improvisando e tal, acabou que ficou uma outra música, que provisoriamente a gente chama de Yokata. Quando eu me apresentei com meu irmão, um duo, a gente tocou, a gente fez as duas, o Parabólica e o Yokata, que nem tinha nome nessa época, porque elas bebem da mesma variação harmônica, mas ficaram músicas diferentes, com melodias próprias, assim. Não sei se a Tsubasa vai botar a letra. E eu compus uma música que ela gravou, que chama Calanto de Rua. E foi uma coisa interessante dos tempos contemporâneos. Ela gravou no Japão. Aí o Robert pediu para colocar, se eu quisesse colocar uma guitarra. Aí eu gravei a guitarra na sala lá de casa, mandei os arquivos de áudio e finalizado em Austin, no Texas. Então, essa ponte meio louca enfim, então... O mundo é muito grande só para quem anda de avião, né? Só para quem anda de avião. Porque na palma da mão já tem todo o restante, né? Sensacional. Então, são situações assim que eu guardo com muito carinho, né? Que surgiram. E qual foi a reação da tua filha? Ela assistiu. Ela te viu tocar? Sim, foi no show, ela curtiu. A minha filha nunca foi muito tímida para se manifestar num espetáculo, assim. Ela curte muito teatro musical, né? Quando tem uma oportunidade, às vezes quando vem a Curitiba, a gente faz um pit stop em São Paulo, quando tem alguma coisa lá no Teatro Renault, do agrado dela, então a gente dá uma parada e ela vai lá, ela curte, conhece o elenco. Por exemplo, ela foi assistir, não sei qual montagem, se era Fantasma da Ópera, algo assim, e ela conheceu o elenco e eles trataram ela muito bem, assim. E o barítono, Leonardo Neiva, ele passou a dar aulas de canto para ela durante a pandemia. Ele tinha até um coral online e teve no final do ano, fizeram um arranjo de Natal, várias músicas natalinas, com as vozes gravadas de cada participante, depois mixadas, assim, muito bacana. O Léo, sensacional. E então, claro que tem assim, a minha filha tem a geração dela, tem as referências dela, assim, e é uma coisa que eu me policio para eu não invadir, para não ficar... porque eu respeito muito os limites de geração. Assim. Ali estão contextos, ali estão circunstâncias que não me pertencem. Mas você nem... Você não acessa? Não, algumas coisas eu me interesso até para... De repente, caso ela queira
alguma opinião, caso queira uma ideia, compartilha. Nós fazemos nossos rituais, assim, a gente assiste algumas coisas juntos, assistimos uma série maravilhosa. Eu não sou muito sério, eu sou da época do cinema ainda, assim, né? Mas ela tem muita sensibilidade, assim, ela é uma enciclopédia, ela sabe, conhece todas as séries, todos os elencos, assim, assistimos algumas juntas, e uma que eu achei, assim, que eu recomendo, é a Anne with Annie, Annie com E, é uma série canadense da época, sei lá, do século XVIII, XIX, numa pequena localidade no Canadá, assim, que é linda, rica, assim, colocando em contraste diferentes valores humanos, as contradições dentro de um cenário simples, numa comunidade praticamente rural. Então, linda. Assistimos até o final. Não conheço, tá em que plataforma que está? Eu acho que é Netflix. Eu acho que é Netflix. Estamos assistindo também o Percy Jackson. Percy Jackson é assim, ele tem o começo, ele pode, assim, especialmente para alguém da nossa geração, ele pode soar um pouco desinteressante, assim. Mas quando você fica sabendo que o diretor, quem escreveu, era alguém com transtorno de deficiência, e ele coloca isso na história, no personagem. A história mistura mitologia grega com cenas contemporâneas, né? E sugere, assim, a ideia de que os deuses eram pessoas com transtorno de deficiência, ou com TDAH, ou espectro autista, para explicar o lado Deus, o lado extremamente avantajado, seja de poder, de inteligência e tal. Então, é uma coisa muito interessante, assim, e a gente comunga, assim, de enxergar o mundo, assim, da maneira mais inclusiva possível, né? E é uma coisa que às vezes cria dificuldades para as nossas gerações anteriores. Entra aquela questão, a discussão do politicamente correto, né? Uma época eu escrevia, durante a pandemia, escrevi muitos artigos, assim, como colaboração lá para a minha cidade, e eu dediquei um artigo sobre o politicamente correto, que, em resumo, na minha compreensão, é a manifestação do generation gap, porque a cada nova geração ela vai trazer valores que, para a geração anterior, vão causar algum desconforto. Isso sempre aconteceu. Sim. Não é agora que está acontecendo politicamente. O politicamente correto aconteceu séculos atrás, para não falar mais tempo. É uma constante, porque é a diferença de uma geração para outra. É uma constante. É uma constante, porque, assim, uma geração tem determinados valores. Valores que são? São produto, a materialização de princípios. Princípios universais. Os princípios são uma coisa universal, teórica, inatingível, indestrutível, intocável. Fazer o bem. Não fazer com outros aquilo que não quer que outros façam com você. Fazer o bem, né? Transformado em valores, os valores são a manifestação prática dos princípios. Só que os valores mudam de um país para outro, de uma região para outra. Trajes femininos na Arábia Saudita, trajes femininos no Rio de Janeiro. São valores diferentes, culturas de países diferentes, e também de geração. Porque, olha só, porque assim, a geração dos meus pais, por exemplo, era uma geração
que convivia ainda com heranças da escravatura, né? Eles eram imigrantes, assim, os meus avós, bisavós, vieram da Alemanha. Ali na colonização alemã não tem conhecimento de escravos, mas na época existia escravos, porque o Rio Grande do Sul ele tem área de colonização, de imigração alemã, italiana, alguma coisa de polonês, alguma coisa de russo, e tem todo um outro lado, que é um lado mais associado à cultura portuguesa, à ocupação das fronteiras do extremo sul com os países vizinhos, né? Uma coisa que foi estimulada pelo Império, que algumas famílias receberam assim terras vastas para criar estâncias, que era uma forma de ocupar o espaço, que tinha sido constante litígio com o Uruguai, com a Argentina, né? E quando é proclamada a República busca retaliação e começa a atacar essas famílias que eram, digamos, privilegiadas pelo Império, né? É uma das coisas que aconteceram. Então tem todo esse lado. Tem um lado aristocrático do sul do estado, Pelotas. Havia uma época, foi uma cidade assim, de muito... Até pela riqueza da pecuária da região, as famílias mandavam seus filhos estudar na Europa. Então são lados diferentes. Ali havia, acho que maior presença de escravos. Então, veja, se numa época era normal existir escravos, imagina, né? Para a geração seguinte, ela cresce sob a aura da abolição, e que foi a causa da República, né? Porque os senhores de escravos foram cobrar do Dom Pedro II a indenização pela abolição. Aí ele teria respondido: não, de jeito nenhum, isso é uma vergonha, nós somos um dos últimos países a nos livrar dessa chaga, não tem indenização nenhuma. Aí, é? Então pode pegar sua família e dar tchau para essa terra aqui, porque agora é tudo com nós. Aí botaram um bonezinho lá para o Marechal Deodoro, proclamou a República, que foi a transferência, foi um golpe de Estado, foi uma militar, uma apropriação do poder pelas elites escravagistas de Rio, Minas e São Paulo. A gente conversou numa outra conversa, assim, nós estávamos falando sobre hino nacional brasileiro, né, que tem uma história muito interessante. Então, no início da proclamação da República, precisava existir símbolos nacionais, né? Então, precisava ter um hino, uma bandeira. Então, nos primeiros tempos, foi usada a bandeira dos Estados Unidos, só mudaram a cor das listas de azul, vermelho para verde e amarelo, e com um retângulo de estrelinhas. E foi emprestado a Marselhesa, o hino da França. Aí, um pouco tempo depois, foi feito um concurso para o hino nacional. Aí ganhou um músico que é nome de rua lá em Copacabana, Rio de Janeiro, Leopoldo Miguez. Aí, segundo relatos que a gente consegue localizar, os candidatos, as músicas concorrentes, elas foram apresentadas ao público em 2 sessões. Numa primeira sessão, o público não podia aplaudir. Na segunda, o público era convidado a aplaudir. Então, essa música de Leopoldo Miguez ganhou. Mas aí... Mesmo dia, ou já com a letra? Mesmo dia. Não tinha letra. Só melodia. Só melodia. E aí o Marechal Deodoro teria falado lá dos bastidores assim: vamos fazer uma coisa assim, pede para a orquestra tocar então o hino do Império e vamos ver a reação. Aí quando toca o hino do Império, o público delira. Então assim, a música do Leopoldo Miguez ficou como o hino da proclamação da República.
E a música do Império, a música composta para o Império Brasileiro, passou a ser o hino nacional, só que sem letra, precisava de uma letra. Aí, em determinado momento, então, foi utilizado um poema do Osório Duque Estrada, que nasceu 5 anos depois que faleceu o autor da música, Francisco Manuel da Silva, que é toda uma outra história. E aí teve 12 alterações, e em 1922, que foi um ano conturbado, que aquela república estava começando a tremer nas suas bases, com o movimento tenentista, teve a revolta do Forte Copacabana. Em 22, e também teve a Semana de Arte Moderna, muita coisa acontecendo. Ali foi institucionalizada a letra, o poema do Osório Duque Estrada como a letra do hino nacional. Então, em relação à música, tem toda uma história, porque corre aí pela internet, o Francisco Manuel da Silva plagiou ou foi plagiado? Porque existem músicas, trechos de obras eruditas muito semelhantes, né? Então, eu até toco, quando eu faço um recitalzinho, eu tenho um recital chamado Cenéticas, cênicas, éticas, céticas. Eu uso muito essas palavras, a composição de palavras e significados. Aí eu toco os trechos assim do Ferdinando Carulli, do Niccolo Paganini, do padre José Maurício Nunes Garcia, que era o erudito da corte de Dom Pedro I, e do qual o Francisco Manuel da Silva era aluno. Francisco Manuel da Silva era um copista, arquivista. Ele recebia as partituras da época, né? Mozart, Haydn, todos compunham missas, matinas. E o padre Nunes Garcia também. Ele tinha e matinas de Nossa Senhora de Conceição tem um trecho. Tan, 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 tan. Bom, aí tem o Paganini, que tem parecido, tem o Carulli, e tem um Mozart que eu estava dirigindo, ouvindo a Rádio Mac. Cara, eu nunca consegui achar, porque era uma agulha no palheiro, porque eu não consegui parar o carro, ouvir a referência, não tive tempo para entrar em contato. Mas aí entra Franz Liszt, que aos 13 anos compôs o concerto Don Santi. E aí são 2 partes, 2 momentos que são parecidos, respectivamente, com 2 momentos do hino brasileiro, do Francisco Manuel da Silva. Aí o que se debate é quando que o Francisco Manuel da Silva compôs. Porque o que existe, que eu tenho conhecimento, a primeira apresentação pública foi em 1931, quando o Dom Pedro I abdicou e caiu meio que em desgraça, e o hino, na época não se dizia hino, né? Mas o Japonês da Pátria Livre, que hoje nós conhecemos como hino da independência, ele, de autoria do Dom Pedro I, né? Ao que se sabe, ao que se diz, ele meio que caiu em desgraça. E a música do Francisco Manuel da Silva foi executada publicamente com uma letra. E essa letra execrava o domínio português. E tanto que o governo de Portugal reagiu e classificou de racista a letra. Assim, e foi... Bom, passaram-se 10 anos, aí em 1841 foi a coroação de Dom Pedro II. E aquela música do Francisco Manuel da Silva, o nosso hino nacional, foi o hino da coroação de Dom Pedro II. E teve uma letra alusiva ao Império, um autor desconhecido. Não ficou... Eu não achei registros, né? Então tem tudo isso. E aí se discute, para que... Ou é uma enorme coincidência, coincidências acontecem, né? Não dá para descartar. Mas o que chama atenção é muito arriscado querer emitir assim, algum julgamento de valor, porque eu acho que seria uma tarefa muito importante, interessante para os historiadores da música, né?
Porque nós estamos falando de um período, uma outra época. É uma época que o registro era em papel. Era partitura. E aí... Quer dizer, para alguém copiar aquilo, não é porque necessariamente tenha ouvido, mas tenha lido, né? Não, e aí, como a Ode à Alegria do Beethoven, que é um trecho, né, de uma missa de Mozart, né? Existiam cópias. Uns copiavam aos outros, uns incorporavam por exemplo, tem o grande Johann Sebastian Bach, tem a Paixão de São Mateus, um trabalho dele, que ele tem 3 momentos, ele usa uma harmonia que foi composta uns 60 anos antes por um outro alemão, Kessler, eu acho, Hessler, agora está me falhando. E é uma coisa interessante, porque daquela música desse Hessler, Leo Hans Hessler ou Kessler, agora H ou C, um pastor religioso transformou num canto litúrgico, um salmo, botou uma letra. Aí que o Johann Sebastian Bach tomou conhecimento, gostou e incorporou em 3 momentos da Paixão de São Mateus. Vira para década de 50, tem um folk singer americano, cantor folk, ele coloca uma letra patriótica nessa harmonia. Porque todos os homens estão juntos contra a tirania. Essa música com essa letra, foi gravada pelo trio Peter, Paul and Mary, nos anos 60, época do protesto. Quando chega ao final da década de 60, na divisa ali com o início de 70, Paul Simon, ou ele ouviu as obras do Bach, ou ele ouviu Peter, Paul and Mary, aí ele cria uma canção com uma letra maravilhosa e transforma-se numa canção maravilhosa, que é American Tune. Só que a música não é dele. A música tem todo esse lastro histórico. É muita riqueza. Então, assim, Bob Dylan. A música eu até estava... Eu canto, às vezes, com um arranjo diferente. Cheguei até a pensar em fazer versão. Na época de adolescência, em acampamentos, eu gostava de tocar na fogueira, assim, Don't Think Twice, It's Alright. Don't Think Twice, It's Alright é uma música de domínio público. Era uma música de domínio público, composta originalmente Mary Bird McAllister, lá da Louisiana, assim, uma afro-americana, e um folk singer na cena de Greenwich Village, Nova York, ele resgatou. A música se chamava Who Gonna Buy Your Chicken When I'm Gone? Quem vai comprar suas galinhas quando eu me for? Né? E o Bob Dylan ouviu, gostou, e pegou 2 frases inteiras da letra e acrescentou a letra dele, que é belíssima, maravilhosa, né? Mas fica aquele negócio, a música não é dele. Então fica essa coisa. Ele chegou a ver esse folk singer, eu não lembro o nome, ele entrou com ação e tiveram uma solução amigável, porque ele gostava muito, admirava o Bob Dylan e tal. Tem muitas histórias assim, algumas mais... É muito louco, porque assim, as referências, a gente bebe referências, né? Construir a estética de um podcast, né? As trilhas sonoras, a identidade visual, as composições, as notas musicais são 7 ou 12, né? Ou pelo menos no nosso sistema, né? Mais 12 notas. 12 notas. Mas as possibilidades são múltiplas, sabe? Múltiplas. Parece, desculpa te interromper, mas é percepção momentânea, assim. Parecem tão poucas notas, né? Uhum. Parecem tão poucas notas. E aí a gente se depara com esse fenômeno, né? Sim. De quanta música se produz com tão poucas notas. Mas... Eu sempre tenho a impressão que, cara, não tem mais como ser novo, e daí você vai escutar algo novo, né? Ou algo renovado.
Eu sei que você já se defendeu disso num bom sentido e eu entendo completamente, mas eu não pude deixar de perceber, quando eu vi a primeira vez Muros e Grades, a introdução da música do The The Pretenders. Pretenders. Cara, eu falei, que bonito, uma referência, né? Uma coisa assim. E você falava assim, não conhecia, talvez eu tenha ouvido, talvez tenha assimilado. E tem um pouco, porque assim, tem muito, sabe? Tem um clima, tem um arranjo, tem uma Tem um sensação, clima, sabe? mas não foi intencional. Sim. Eu não ouvia Pretenders, eu não conhecia E não a teria nenhum música. problema em referenciar, Não, sabe? não, Como não teria. vocês bem faziam, né? Mas eu acho que havia sim, eu acho que pela levada, primeiro, começa com uma levada, tipo, e era uma levada muito comum na época, em coisas que a gente fazia, tocava, ouvia. E a introdução, eu acho que a levada com torna as introduções parecidas, porque as introduções são diferentes, as melodias, porque a melodia de Muros e Grades é dan 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 dan. A introdução dos Pretenders é dan 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 dan. Pô, se isso não é diferente, mas eu entendo que elas são parecidas, né? E depois a gente São meio gravou. contemporâneas também, né? Como? Então, são um pouco contemporâneas, Era né? uma coisa bem anos 80, assim. Eu acho que muito pela levada, porque quando a gente gravou o semiacústico, filmes de guerra, a gente mudou o arranjo e aí se desfaz aquela levada. E aí fica escancarada a diferença, né? Tanto que ali eu me valia de improvisar, aí surgiram outras linhas melódicas. Não foi para esconder a versão original, mas é que nós tocamos quase que em bossa nova, né? Bossa, aquilo ali é bossa, como se diz. E isso escancara a diferença. Ao passo que se levar naquela levada oitentista, as coisas começam a soar parecidas, né? E tinha uma coisa da própria banda, que eu acompanhei alguns shows, né? E a trajetória, de não ser repetitivo, não ser um cover de si próprio. Sempre mudava uma coisa de arranjo de outro, né? Sempre tinha um sabor atualizado, assim, E tem né? gente que não gosta disso. Tem gente que não gosta. E eu achava massa. eu respeito, porque eu também tive uma época assim de me decepcionar quando eu ouvia alguma coisa e depois eu via o mesmo artista ou outro artista tocar de maneira diferente. Eu tive esse momento. Tem uma história com Here Comes the Sun. Pô, Here Comes the Sun é aquela pérola assim, eterna, intocável, aquele dedilhado do George Harrison. É um negócio assim fantástico. Aí uma vez eu estava na casa de amigos e eu ouvi, estava tocando um disco, acho que do Woodstock, e estava tocando Rich Havens. O que é isso? Daqui a pouco ele começa a... Little darling, it's been a long... E depois de uma longa introdução rítmica, assim, cara, aquilo ali para mim foi uma ofensa. Passando o tempo, a gente vai se acostumando, você vai descobrindo a beleza. E eu acho extraordinária a interpretação do Rich Havens. Tem um clima, assim, aquilo remonta até uma época, aquela época que alguém tocava música e ficava um grupo sentado na grama, ouvindo, viajando no som. Diferente dos anos 80, o público ficava de pé, né? E aí, outra pegada. Então, por isso que eu respeito quem não goste assim mas é que assim, realmente tocar como foi a gravação era primeiro que não era muito, era uma coisa que era um convite ao tédio. Segundo, que era inevitável, porque quando a gente gravava era uma coisa ainda não totalmente acabada.
Era meio que carroça na frente dos bois. É quase que um material bruto para desenvolver no palco. Exato. A própria Os Que Eu Digo Não Sou Ninguém, no ao vivo do Alívio Imediato, eu acho que ela proved. Ela ganhou o tamanho que ela merecia, sabe, do disco do Os Que Eu Digo. Alívio Imediato. Alívio Imediato, eu já ouvia comentários de que que Engenheiros não tocava ao vivo igual ao disco. Mas como eu queria tocar ao vivo? A gravação teve músicos adicionais. Não foi só Gessiger Maltz. Teve um tecladista que me falha, uma falha minha de memória, assim, o nome, que foi contratado pelo produtor Marcelo Sequinte, que também tocou. Então nós éramos 5. Né? Com overdubs de sons de metais, sons de cordas. Como é que nós, um trio, vamos tocar igual o disco? Eu me arvorei numa solução assim de desespero. Quando a gente lançou o disco lá em Porto Alegre, num bar chamado 433, que era a gravação de Alívio. Eu achei assim magnífica. Achei o resultado magnífico. Marcelo Sequinde, assim, arrasou, assim, né? Uma coisa complexa, que era um show ao vivo e com 2 músicas gravadas em estúdio. Aí ele teve um braço fantástico. Pois é, o que eu vou fazer depois daquilo? Como é que eu vou tocar aquilo? Eu tive que me multiplicar em fazer uma coisa simplória na guitarra, com cordas soltas, com a mão direita e com a mão esquerda fazer a harmonia do teclado. Então aquilo ali quebrou um bom galho, né? Então, assim, para fazer igual ao disco, teria que chamar o Marcelo e o músico que ele contratou. Mas para quê? Qual a utilidade? Né? É tão gostoso quando dá um colorido a mais. Claro. Então, toda a forma de poder sempre mudava. Acho que no Hollywood Rock você abre fazendo o riffzinho do The Who ali. A gente fazia umas coisas assim, umas inserções, citações, e a banda ia crescendo. A banda, no começo, a gente tinha muita precariedade assim, instrumental. Quando eu entrei, não que eu ache isso importante. Eu não acho isso importante. Eu não acho que uma banda precisa ter músicos de excelência. Não. Banda é uma coisa. Não banda, ou seja, um artista solo acompanhado por músicos profissionais, é outra situação. Banda é uma pessoa construída por 3 ou mais pessoas. E a obra é uma resultante. Exato, é o resultante. Das semelhanças então, e diferenças. Com pouco que você tem a oferecer, você soma-se e produz um depoimento próprio, diferente de qualquer outra coisa. Com as suas limitações, com seus erros. E isso é todo um processo dinâmico. E a banda, naturalmente, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai aparando arestas, ela vai encontrando novos caminhos, novas alternativas. Às vezes funciona, às vezes não funciona. É por aí que vai. Cara, que eu fiz de experiência, assim, tentando usar... Eu, às vezes, usava bala de canhão para fazer o que precisaria de um tiro de arminha de pressão. Mas esses desafios eram prazerosos? Claro, porque era instigante, era um mistério a ser decifrado. E outra coisa, eu vim assim da minha juventude eu procurava me informar sobre tecnologia, de música, assim, instrumentos, equipamentos. Houve um tempo que a única maneira era entrar numa banca de revista e dar uma espiadinha ali mesmo, né? Depois
eu acabei, fiz assinatura de guitar player americana. E agora, a gente lia, ao menos a minha experiência, e a leitura te passava... A leitura é uma coisa muito rica, né? E perigosa às vezes, em alguns casos, porque ela aciona a tua imaginação. Você não está ouvindo, você está lendo. Está lendo sobre uma coisa a ser escutada, ouvida, audível. E então a imaginação cresce. Aí tinha aquelas propagandas fantásticas. E tinha aquelas entrevistas clichê de guitarristas que diziam assim, ó, importante mesmo é aquela nota, não precisa tocar 1 milhão de notas, é só aquela nota blue ali. Aí, quando ele ia tocar, aquele cara, ele tocava 1 milhão de notas, né? Eu ficava, como é que é isso? Ele está falando uma coisa, fazendo... Então, tinha... Eu lembro até que eu estava em Porto Alegre, caminhando naquelas ruas, perto do campus universitário, encontrei um guitarrista que eu tinha assistido uma vez tocar, muito simpático. E ele me deu de presente ali, naquele momento, um envelope com alguns incensos e uns folhetos de instrumentos musicais, de guitarras Gibson e violões Ovation. Naquela época, eu olhei aqui, ainda anos 70, né? Eu olhei para aquilo assim, cara, nossa, você com 18 anos ou 19 anos, era fantástico. Aí e era uma novidade, aquela forma abaulada do Ovation. Então, aí uma época eu consegui, com um amigo intercambista, que ele trouxesse para mim. Assim. Então, é só dessa maneira, porque era impensável importar um instrumento musical, né, com as taxas de importação e tudo mais. Agora, eu nunca tive a oportunidade de experimentar o instrumento. Isso é uma coisa que ainda acontece, né? Não é como nos Estados Unidos, você vai numa Guitar Center lá e fica brincando, testa um, testa outro. Não, nós não temos aqui, nós temos que nos basear por informações, por acreditar em certas coisas. Então, o Ovation tem 2 aspectos. Bom, existe o Ovation de corda de nylon, que a maioria dos músicos da MPB no Brasil, a partir dos anos 70, começou a usar. O próprio Ney Lisboa. O Ney Lisboa comprou um modelo igual ao do Gilberto Gil, que é a caixa mais fina. Assim. Mas eu tinha inclinação pela corda de aço. Então, eu escolhi um modelo um Ovation de corda de aço. O som daquele violão, a tocabilidade, não sei se existe essa palavra, mas no braço, um perfil V, né? Era uma coisa assim, ela era estimulante, você queria tocar ali. Porque eu vinha assim de tocar outros instrumentos menos, né, qualificados, então você batia com a unha no tampo e você via a quantidade de veios daquela madeira do tampo. Dizem, não sei se é assim mesmo, que cada veio é 1 ano de idade da árvore, né? Então, quanto mais, eles vão ficando mais finos e ela fica o som mais agudo, mais nítido, assim, cristalino, e realmente era maravilhoso. Eu não gostava de 2 coisas. A captação, que foi o elemento revolucionário naquela época, porque tornou o violão um instrumento possível de tocar no meio de uma banda. Às vezes tocava mais alto que a própria banda. Eu vi um show do Ednardo, lá em Porto Alegre. Cara, o Ovation dele era em cima. Porque a captação, o problema do violão amplificado sempre foi, e é o que deu origem à existência de guitarra elétrica, o fato de que não tinha como amplificar o violão, dava microfonia, né? Então, aí surgiu a solução magnética, cordas de aço, né? Tem toda essa história, esse lastro histórico. Mas, enfim, a qualidade do som produzido por essa captação não era natural. Não era. Como nenhum é. Assim, olha,
Eu já experimentei vários. Tem alguns sistemas que às vezes são mais caros que o próprio violão. Agora, o som microfonado era maravilhoso. A gente gravei no Para Viajar, toquei com o Ney em Lisboa, no Pessoal Blues e tal. Outra coisa que eu achava é que o formato abalado dele era um pouco incômodo. Tanto que ele tinha embaixo uma rugosidade, assim, uma coisa áspera, que era para agarrar uma aderência na ali. roupa. Assim. Ele não é ergonômico, né? Ele tendia a escorregar, assim. Mas era um belo instrumento, assim. Depois eu tive outros violões, assim, diferentes, bons também, Martin. Agora, essa questão, né, do instrumento, um bom instrumento, sempre foi causava uma distorção, né, naquela época e por algum tempo ainda, porque assim, o que é um instrumento? O instrumento é uma ferramenta, ele é um meio, ele não é um fim. Mas naquela época havia a percepção de que um bom instrumento ele era um objetivo de vida, porque ele era muito caro, era muito difícil conseguir. Nos anos 80 parecia que se você comprasse uma Fender Stratocaster, você ia melhorar o seu desempenho. E muitos jovens, eles se arvoram assim de que a grife de um instrumento musical lhes dá legitimidade. Eu tenho uma Les Paul Custom. Exemplo, a Les Paul Custom, eu tive uma e para mim foi educativo, porque é um instrumento belíssimo, é encantador, assim, o formato, a solução, o desenho. Agora, é um instrumento limitado e frágil. Facilmente quebra. Se você não tiver cuidado, quebra aqui, embaixo no pulso, né, do headstock com o braço. Muito pesado. E tem 3 timbres possíveis assim do instrumento. Aí você pega uma Stratocaster, você tem 5, atualmente, né, diferente da original, você tem 5 timbres para começo de conversa e timbres mais nítidos, mais cristalinos. A Les Paul usava aqueles captadores humbucking. Alguns modelos tinham o PAF, o P90, né, que era o single coil da Gibson, que era o som um pouco mais cristalino, com mais corpo do que os single coils das Fender. Mas instrumento pesado, muito caro, abusivamente caro. Assim, vendido mais pela mística. Você vê assim, a guitarra do Jimmy Page e tal. A gente sabe que aqui no Brasil existem instrumentos tão bons ou melhores do que essas entidades, assim. Porém, é aquele negócio, aí entra o aspecto do marketing e aquele negócio. O instrumento pode ser melhor, pode ter todas as qualidades melhores, mas não tem a grife. Então, o jovem, ele está muito ligado nisso, assim. Então, ele vai preferir um instrumento de grife, mesmo que seja inferior a um outro. E aí a gente volta a falar das gerações, né? Na minha época, eu recorria a esses instrumentos de grife como um tiro certo, porque eu não tinha a segurança, naquela época, de conseguir conhecer um instrumento que fosse tão bom ou melhor. Encomendado um luthier, né? Exatamente. É um risco, né? E às vezes são até mais caros, né? Sim. Porque, e justificadamente. E teve um momento que eu precisei me desfazer de uma das... Eu tinha 2 guitarras, eu precisei vender uma para comprar um amplificador que me permitisse fazer na banda as soluções necessárias. Um trio, é uma formação muito despojada, né? Tem muitos vazios assim, a preencher. Então, eu precisava de um amplificador que produzisse assim,
opções sonoras, desde um timbre mais limpo, um timbre mais carregado, ou uma distorção pesada. Então, aí eu vendi a minha Gibson Les Paul. Em determinado momento, a gente adotou as guitarras Steinberger. Assim, e eu, no começo, assim, achava estranho, achava assim... E depois fui conhecendo as qualidades do instrumento. Era um instrumento bem superior. Você tem até hoje, né? A loira, né? Eu tenho 5 Steinbergers. E eu, de vez em quando, bato um papo por videoconferência com o Ned Steinberger. Ele tem... Eu tô preparando um projeto para esse ano que talvez eu incorpore um dos instrumentos sinfônicos que ele desenvolveu. E eu sei, ele está com uma linha nova de baixos e guitarras que ele considera the ultimate, para finalizar, assim, porque ele já está com seus 70 e tantos. Ele quer fazer então, realmente umas ideias muito legais, assim, e ele tem a opção de usar tudo que é disponível, né? São construídas na República Tcheca. Ele tem lá, assim, luthiers excelentes, e ele utiliza, assim, esse novo modelo que ele está desenvolvendo. Provavelmente vai ser comercializado pela Gibson, para quem ele já vendeu a firma anterior, Steinberger. As guitarras Steinberger são vendidas pela Gibson. Na época eu tinha um endorsement muito em função disso, de usar as guitarras Steinberger, e também uma L4 da Gibson. Ele mostrou um modelo que foi construído através de uma impressora. Foi a impressora 3D. Que louco. Com material assim, supercondutores, que não usa bateria de 9 volts. Um design assim, ergonômico que facilita de você enxergar o braço, a escala do instrumento. Você tem acesso até o último traste com o polegar atrás. Isso é uma ideia que eu também não era original nem minha nem dele, que eu tenho um instrumento que eu fui modificando, eu tinha um duo no Rio de Janeiro com o Edu Press, e nós temos 2 albinas, que é um instrumento de viagem, traveler guitar modificado, e eu pretendia usar uma desses recursos, ficou um instrumento híbrido, assim, eu tenho usado. Então, o Ned é aquele cara visionário, né? Ele tem... E às vezes coisas assim que ele não é músico, ele não toca. E aí você fala uma coisa assim que, mas se usar aquele captador, ele vai te explicar por que não vai dar certo. Mesmo não tocando, ele sabe assim. Então é show de bola. Eu tinha umas ideias loucas de botar um slide embaixo das cordas, partindo da ponte, para fazer um efeito parecido com uma alavanca e tal. Aí ele falou assim, é legal, mas só vai funcionar por um tom, porque você está alterando o comprimento da corda. Me explicou assim, tá bom, tá certo. Tirei o time de campo. Augusto Lix, vamos para os finalmente aqui, já agradecendo demais a tua presença. Olha só, a gente convida um cara aqui, músico, um artista, e ele vem e traz um arcabouço de história, de tecnologia, de paternidade, de estar antenado na história passada, na história futura. E, cara, eu fico extremamente grato, assim, da gente poder reportar mais uma vez a tua trajetória, né, que é inspiradora, e saber que os projetos, né, não é só história para trás, tem história para frente sendo construída. Sim. Isso é maravilhoso, né? Eu, como um fã de um power trio brasileiro, e o power trio para mim sempre me interessou, porque exatamente pelas dificuldades e soluções que ele tem que arranjar musicalmente, os desafios e a energia que isso é entregue para um ouvinte é sempre sensacional. Eu fico feliz demais assim que a produtividade segue, sabe? O artista segue. Indiretamente quero, ou diretamente, na verdade, agradecer a Laura, tua filha, por te inspirar. Ela vai ficar feliz de saber. Mas é demais, sabe? Como eu falei, isso aqui é decorrente. É o tipo de sensação que a gente tem mesmo
de bater asas, como eu ouvi, na época que eu li, eu tinha bem ouvido assim, alguém falando assim, cara, eu decidi de ser ornitólogo e passei a voar. Né? Sabe? Ficar estudando qual pena eu abro antes, não, cara, deixa eu seguir, bater asa e sair voando. Então, muito obrigado. Espero poder retribuir de alguma forma esse tempo. Espero que esse tempo seja multiplicado para quem assiste e tenha aproveitado também beber de tanta informação e saber que às vezes a gente não é só um instrumento atrás de outro instrumento, mas todo mundo tem alguma história para contar. Sim, e você tem inúmeras, sim. inúmeras. Eu acho que todo ser humano tem a sua história, né? E eu me considero um cara feliz de ter chegado nessa época da vida, né? E ainda conseguindo fazer coisas que eu gosto, e tô com projetos assim de esse ano de 2023 foi um período assim de autoavaliação para mim, reaprendizado. Eu participei de shows no Rio Grande do Sul com a banda Tributo, Engenheiros Sem CREA. Sim. E foi surpreendente, né? Com Marcelo Pitts no baixo. Marcelo Pitts, participação do Júlio Reni, tivemos... E foi engraçado porque o Sandro Trindade, que é o líder da banda, né? Ele falou assim, é o seguinte, pode tocar umas 4, 5 músicas, pode tocar sentado, né? Fazendo alusão à minha idade. Né? E a gente teve um cafezinho, que é nada, tocamos um show inteiro, 2h30, assim, e tocamos todos os lados B que GLM, na época a GLM, nunca foram tocados. Nós resgatamos um monte de música. E no projeto que eu estou delineando, vai ter lugar para essas coisas também. Que maravilha. Assim, a minha intenção é mesclar algumas coisas inéditas com algumas zonas de conforto, coisas para serem lembradas pelo público, e com um formato não muito convencional. Aí entra isso que eu falei há pouco, o Mads Steinberg. Vamos ver o que acontece. Ainda não posso prometer nada, mas eu fico muito grato de poder ter vindo aqui, e se achar que é o caso de fazermos o segundo tempo, será um grande prazer. Já é nosso convidado a apresentar projeto quando precisar de divulgação e os encontros. E, cara, tem que, se não sair em turnê, mas sair se apresentando, revisitando e vivenciando o momento, né? Porque, como tudo é passageiro, né, cara? Exato. Os momentos, assim, exato, os desfrutes que eu tive assistindo diversos shows, essa geração nova não teve, não vai ter, porque aqueles shows foram aqueles shows. Sim. Mas qualquer oportunidade de se celebrar e comemorar é sempre bem-vinda. Obrigado. Viu? Saúde. Saúde à família.